Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Algébrica. O título da nossa aula de hoje é Canonizando um feixe para o espectro primo. Finalmente nós vamos dotar o espectro primo agora de uma estrutura de espaço anelado, certo? Nosso objetivo aqui é construir um feixe de anéis no espectro primo, para que assim, uma vez que nós já sabemos que ele é um espaço topológico, se a gente acrescenta nessa estrutura um feixe de anéis, nós vamos poder ver esse ambiente como um espaço anelado. E nós vamos fazer isso de maneira canônica, ou seja, usando apenas os objetos ou os conceitos que nós temos dentro do próprio anel, certo? A gente não vai precisar de nenhuma estrutura extrínseca a esse anel para construir esse feixe. Por isso que nós vamos chamar esse feixe de feixe canônico no espectro primo, tá bom? Lembra que nas 3 últimas aulas a gente explorou, nós exploramos as localizações de um anel R por elementos e por ideais primos. E eu falei para vocês que isso iria cumprir um papel muito importante na construção ou no entendimento desse feixe que nós vamos passar a construir agora. Nessa aula especificamente vai ficar aparecendo que a gente fez tudo aquilo lá à toa, não vai aparecer tanto aqui. Mas a aula de hoje vai ser, o objetivo da aula de agora é basicamente construir esse feixe. Só que depois a gente vai querer entender melhor como ele funciona. E aí vai entrar o que nós fizemos nas últimas 3 aulas, tá? Num primeiro momento vai ser um pouco assustador, as seções desse feixe, já que a gente tem que definir, se eu quero definir um feixe no espectro primo, eu tenho que definir as seções e eu tenho que definir as restrições, tá? As seções, a princípio, vão parecer um pouquinho estranhas, mas se você lembrar de como nós definimos a feixificação de um pré-feixe, isso vai guardar uma certa relação, vai ter uma certa similaridade. E também vai ter uma certa similaridade com a noção de função regular que nós definimos lá quando nós temos um conjunto algébrico, tá bom? Mas isso tudo ainda está muito vago. Vamos começar a colocar a mão na massa agora, sem mais perda de tempo. Vamos começar a trabalhar então. Então, para nós, deixa eu pegar minhas armas aqui então. Para nós, eu vou ter então, para nós aqui, R é um anel em toda essa aula, tá? Se eu não falar nada em lugar nenhum, então R é um anel comutativo como unidade, como um anel legal tem que ser, tá? Então R ele é um anel. E, bom, se eu quero construir um feixe, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem são as seções desse feixe, tá? E aí, para cada aberto, a gente vai definir uma coisinha aqui, ó. Para cada aberto, já vai chegar metendo o pé na porta logo. Então, para cada aberto U do espectro de R, defina. E aí eu já vou colocar nesse quadro aqui agora, porque não vai ser tão pequenininho não que nós vamos definir. Então, para nós, a gente não sabe se isso é um feixe ainda ou não, mas a notação que eu vou usar é essa daqui, tá? Então, a seção desse candidato a feixe num aberto U vai ser isso daqui, ó. Vai ser definido assim. Eu vou abrir uma chave aqui, sem lugar para terminar por enquanto. Vai ser assim, ó. Por enquanto, isso aqui vai ser um subconjunto do produto direto de todas as localizações RP com P variando em U, tá? Então, um elemento daqui, a princípio é um elemento dessa forma aqui, ó. É um elemento que pertence a esse produtório aqui, ó. A esse produto é feio, né? A esse produto de todas as localizações de R por P, tá? Então, a natureza dos elementos aqui são sequências nesse produto de todas as localizações, onde os ideais primos aqui percorrem esse aberto U que eu fixei aqui no início, tá? Mas não é só isso. A gente vai exigir algumas condições para esses caras. Então, a condição é essa daqui, ó. Tem que existir primeiro uma coleção de elementos no anel R e tem que existir uma coleção, uma sequência, melhor dizendo, S barra alfa em A nesse produto aqui, ó,
das localizações por esses elementos, R, F alfa, tá? Tais que, primeira coisa que a gente exige, esses elementos F alfa que eu tomei aqui em R são tais que o aberto U é coberto pelos abertos básicos induzidos por esses elementos. Ou seja, tais que U é a união desses abertos básicos aqui, ó. Tá? Então essa é uma primeira condição que eu preciso exigir. E tem mais uma. E isso aqui precisa acontecer. Ó. Quando eu olho para esse morfismo aqui, ó, θ F alfa em P, ou seja, que é um morfismo que sai da localização de RF alfa e vai em RP, desses elementos aqui, ó, S barra alfa, que está em RF alfa, então isso aqui está bem definido, né? Isso daqui tem que coincidir com SP para todo P que está nesse aberto básico e para todo alfa em A. Tá bom? Então esse daqui, inacreditavelmente, parece uma bruxaria. Isso daqui para nós vão ser as seções desse candidato a feixe no aberto U, tá? E parece que está criptografado pra caramba esse negócio. Que desgraça é essa? Vamos tentar descriptografar isso aqui só um pouquinho, tá? Vamos pegar aqui agora, bom, a definição é essa. Mas por que a gente está definindo dessa forma? O que esse monte de símbolos aqui, um amontoado em cima do outro, está dizendo? Ó, vamos pegar um elemento aqui, vamos ver se eu consigo explicar para vocês de um jeito minimamente razoável. Então, pega o elemento P nesse U aí. Certo? Eu quero ver como é que se comporta esse SP, que é uma fração, certo? O SP está no RP, então ele é alguém que é uma fração. Então o que a gente está querendo dizer com essas coisas aqui? Ó? Bom, a primeira coisa é que se o P pertence ao U, ele está em algum desses F alfas. Tá? Então existe um alfa em A, tal que o P está no espectro, está no aberto básico definido, né, por esse F alfa, tá bom? E também existem esses caras aqui, ó. E existe essa coleção de elementos. Agora, o que a gente está dizendo especificamente quando a gente está olhando para essa igualdade aqui, ó? A gente está dizendo o quê? O meu objetivo aqui é mostrar, dar uma igualdade um pouquinho mais explícita do que é esse SP aqui, ó. Esse SP aqui, ó, nada mais é, já que existe um S alfa que faz isso aqui ser verdade, esse S alfa, melhor dizendo, esse S alfa, ele se escreve assim, né? Ele é alguém que está no RF alfa, então ele é uma fração desse tipo, ó, A sobre um F alfa elevado a N, onde o A está em R, e o N é um número inteiro não negativo, certo? Então, quando eu digo que o SP é essa função aqui, ó, deixa eu pegar um outro X aqui, para ficar tentar ficar o mais claro possível. Eu estou dizendo então que o SP, ele é o θ F alfa P desse S alfa aqui, ó, que é A sobre F alfa elevado a N. Só que lembra que essa função, θ F alfa P, ela é a função que leva essa fração na fração com a mesma estética, só que no RP, certo? Então isso aqui nada mais é do que o A sobre o F alfa elevado a N. Aí lembra que quando eu vou trabalhar com vários P's, vários ideais primos, eu falei com vocês que para deixar claro que eu estou olhando para essa fração no RP, eu vou colocar um parênteses externo aqui e colocar um índice P aqui. Tá? Então o que nós estamos dizendo primeiro é que cada elemento desse daqui, ó, ele pode ser escrito como uma fração desse tipo. Mas essa não é a principal parte. A principal parte vem daqui, ó. Eu posso descrever esse elemento dessa forma para todo P no espectro, no aberto básico em relação a esse mesmo F alfa. Então, aqui eu peguei um P fixado, né? E aí ele está em alguém aqui. Mas o que nós estamos dizendo na verdade, é que se eu pegar um outro Q, se eu pegar um outro ideal primo nesse aberto básico,
o SQ, a princípio eu só sei que ele está no RQ, tá? Então, a princípio, o SQ é isso daqui, ó. Ele estando no RQ, na localização de R por Q, a princípio ele seria um cara assim, ó, um B sobre, sei lá, um G, onde o B está em R e o G está em R menos P. Tá bom? Então, a princípio, esse SQ e esse SP não guardam nenhuma relação, ainda que P e Q estejam no mesmo aberto básico, tá? Mas quando eu exijo que essa igualdade equivale para todo P, eu consigo melhorar a descrição desse SQ aqui, ó. Ao invés de eu escrever ele assim, que não está errado, mas eu consigo algo melhor. Como o Q está aqui, ó, no aberto básico associado a ICF alfa, então essa igualdade aqui vale também para o Q, tá? Então isso daqui, ó, é o θ S barra alfa, só que o θ aqui sai do F alfa, e aqui é o Q, certo? Já que o Q está no espectro R de F alfa também. Só que isso daqui, ó, esse S barra alfa tem essa mesma estética, A sobre F alfa elevado a N. Então isso daqui vai ser o quê, ó? A sobre F alfa elevado a N, só que aqui a localização dada em Q. Então não é que o elemento SQ e o SP são iguais, mas o legal é que eu consigo a mesma fração que representa eles, certo? Então a ideia é a seguinte dessa seção aqui, ó. Cada elemento aqui SP está na localização de R por P. Se eu não digo isso daqui, ó, então isso daqui não me diz que sei lá, pega dois ideais primos diferentes aqui, ó. Se eu não digo o restante que está aqui, a única coisa que eu posso dizer é que SP é uma fração de alguém por R e alguém que não está em P, e SQ é a mesma coisa, um outro elemento em R e um outro alguém que não está em P, tá? Só que quando eu exijo isso daqui, na verdade eu estou dizendo que localmente todos esses caras aqui são representados pela mesma fração. Não é que eles são iguais, porque eles estão em mundos diferentes, em localizações diferentes, mas eu consigo uma mesma fração que representa todos eles, tá? Quando eu digo que essa igualdade equivale para todo P nesse aberto básico, eu estou dizendo que em cada aberto básico, todos os elementos SQ têm a mesma fração que os representa, tá? Eu tenho o mesmo elemento A e o mesmo elemento aqui, F alfa elevado a N, tal que quando eu olho para a fração dele correspondente na localização desse ideal primo Q arbitrário que está nesse aberto básico, isso dá justamente esse cara que eu peguei inicialmente, tá bom? Então, por mais maluco que seja isso aqui que a gente está dizendo, o que esse anel aqui, na verdade a gente não provou que é um anel ainda, né? A gente vai mostrar. O que esse conjunto aqui está dizendo, na verdade, é que eu consigo controlar localmente essa sequência. Tá? Eu estou dizendo que se eu pegar dois elementos aqui, SP e SQ, na mesma vizinhança básica, a fração que representa eles pode ser encontrada como a mesma fração. A estética, né? Não é que eles são iguais, de novo eles estão em mundos diferentes. Mas eu consigo uma fração com a mesma estética que representa tanto esse cara aqui, quanto esse cara aqui, ó. A fração aqui dentro é a mesma. A diferença é que aqui eu localizo por Q e aqui eu localizo por P, mas eu consigo todos eles com a mesma fração, tá? E isso lembra um pouco a noção de função regular, se vocês lembrarem bem, lá quando nós estudamos conjuntos algébricos. Porque as funções regulares eram funções que localmente poderiam ser descritas como uma fração de dois polinômios. E eu conseguia o mesmo par de polinômios localmente. Não é que, claro, se você conseguir globalmente, melhor ainda. Mas, sei lá, você tinha uma função f de u em k. Isso era uma função regular nesse aberto U do conjunto algébrico. Se para cada ponto P existissem duas funções polinomiais, de modo que essa função se expressava como função racional em termos de dois polinômios, para todo ponto numa vizinhança desse ponto P fixado inicialmente, tá? Então lá a gente tinha essa noção de fração também, como pelo fato de trabalharmos com funções racionais. Aqui existe uma certa similaridade com aquilo, tá bom? Existe uma certa similaridade com aquilo nesse sentido de que a gente consegue a mesma fração que representa localmente os termos dessas sequências aqui, tá bom? Então essa explicação aqui é mais para destrinchar um pouquinho o que significa esse conjunto, que a princípio, olhando para esse negócio aqui, ele tem uma estética muito pouco amigável, né, quando você olha para isso.
Mas o que essa parafernália toda está dizendo, de novo, é que isso aqui é uma sequência de termos no produto dessas localizações, em que para dois elementos que estão na mesma, para dois ideais primos que eu tenho no mesmo aberto básico, eu consigo uma fração em comum que representa eles. A ideia é essa, tá bom? E aí o nosso objetivo no próximo lema é mostrar que isso aqui é um subanel desse cara aqui, tá? Porque, bom, cada RP que é um anel, é a localização, e aí eu posso olhar para o produto direto de anéis, né? A soma e o produto termo a termo, cada um deles tem unidade, então a unidade deles é a unidade em cada coordenada, tá? E uma maneira rápida de mostrar que isso aqui é um anel é mostrar que isso é um subanel daqui, tá bom? Então a gente tem que mostrar então no próximo lema que isso aqui é fechado para... A gente vai mostrar que é fechado para diferença, que aí já de uma vez você já consegue que os inversos aditivos estejam aqui dentro também. Então uma maneira rápida de você mostrar que uma coisa é subanel é que o zero está ali dentro, ele é fechado para diferença, então vai ser fechado para soma também, e é fechado para o produto, tá? E vai ter a unidade, a gente mostra que ele tem unidade também, tá bom? Então o nosso primeiro objetivo agora é mostrar que esse cara aqui é um subanel do produto direto. E aí em particular ele vai ser um anel, beleza? Então nós vamos fazer isso agora. Então o primeiro lema, se U é um aberto, se U é um aberto no espectro, então esse conjunto que nós definimos aí atrás, isso aqui é um subanel. É um subanel desse produto aqui, ó. Esse anel dado pelo produto de todas as localizações, onde os ideais primos aqui percorrem esse conjunto I, esse aberto U inicialmente fixado, tá? Então esse é o nosso primeiro resultado que nós vamos provar hoje, tá? Então nós vamos começar mostrando que esse anel tem um elemento neutro daqui e tem o elemento unidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos mostrar que essa sequência aqui, ó, 0, RP com P em U, e esses dois caras aqui, ó, a unidade daqui, P em U, esses dois caras aqui pertencem a esse conjunto de seções aqui, tá? Estou chamando de seção aqui, não sei ainda se é um feixe, mas vou chamar de seção só para ter um nome mais fácil para me referir a isso daqui, tá? Então a gente vai mostrar que isso está aqui e que isso está aqui, né? Porque isso daqui é o elemento neutro desse anel e esse daqui é a unidade desse anel, tá bom? A primeira coisa que nós sabemos é o seguinte, olha, eu preciso encontrar uma coleção de elementos em R, de modo que os seus abertos básicos, quando eu pego a união, isso resulte nesse aberto todo, tá? Nós já mostramos que os abertos da forma spec R induzido por um F, isso forma uma base para a topologia de Zariski no espectro primo. Então, com certeza existem, já sabemos que existem, a gente pode cobrir esse aberto por abertos básicos, né? O nome é aberto básico, não é à toa, né? Então existe, sabemos que existem, ou existe, porque eu vou falar de uma coleção, existe uma coleção F-alfa de elementos em R, tais que o aberto U é coberto por esses abertos básicos aqui, com certeza. Tá? Agora eu preciso encontrar frações nas localizações por esses elementos, cujo resultado resulte em 0 e em 1. Tá? É bem natural, se eu quero que resulte em 0 aqui, olhar para os zeros das localizações de RF-alfa. E a mesma coisa aqui para a unidade, tá bom? Então é razoável a gente definir isso daqui, ó. Defina, sei lá, S barra alfa como sendo a unidade de RF-alfa para todo alfa em A. E defina T barra alfa, deixa eu inverter aqui, só por questões psicológicas. Aqui é o zero e aqui é a unidade. Então, para eu mostrar que essa, por exemplo, que essa sequência aqui
está nesse conjunto, como nós definimos, a gente tem que mostrar que quando eu aplico aquela função θ em cada S-alfa, resulta no zero do RP para elementos P que estejam no aberto básico induzido por esse elemento F-alfa. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, alfa em A e P nesse aberto básico, então pega esses caras arbitrários, né? Então, quem vai ser o θ do F-alfa P nesse S-alfa que eu defini? Isso vai ser o quê? Por definição, vai ser o θ F-alfa, que é só mesmo uma troca de frações, né? Na verdade é uma troca de ambiente das frações, a fração esteticamente continua a mesma, mas ele troca só o ambiente onde ela está. O S-alfa é a fração nula, 0RF-alfa. Agora, nós já vimos nas aulas anteriores que esse morfismo aqui é um morfismo de anéis. Então, como ele é um morfismo entre essa localização e o RP, isso aqui tem que levar no zero do RP. Tá? E a mesma coisa para a unidade. Se eu aplicar isso daqui no T barra alfa, isso daqui, por consequência, vai ser o θ F alfa P da unidade da localização pelo elemento R alfa. Só que, de novo, isso aqui é um morfismo de anéis, então ele leva a unidade na unidade. Tá? Ele é um morfismo entre a localização por F alfa e a localização pelo ideal primo P. Então isso aqui é levado na unidade do ideal primo, da localização de R pelo ideal primo P. Tá bom? Então, aqui nós temos uma coleção, então, uma sequência, né? Isso aqui define uma sequência de termos indexados por alfa em A, que estão nas localizações de R e F alfa. Aqui a mesma coisa, em que essa sequência de termos satisfaz isso, para todo P aqui e para todo alfa em A. Tá? Então, por definição, portanto, esses dois elementos pertencem, deixa eu colocar aqui logo, portanto, o zero, essa sequência aqui está nesse, digamos, candidato a anel, e isso daqui também. Tá? Pela definição, nós mostramos, então, que essas relações de pertinência são verdadeiras. Certo, pessoal? Então, isso mostra que esse candidato a subanel tem a unidade e tem o elemento neutro da adição. Então, o que falta agora é mostrar que eles são fechados para a soma, para a diferença, que aí já é mais rápido, e que eles são fechados para o produto. Tá? E para isso nós vamos pegar dois elementos quaisquer aqui, mostrar que a diferença está ali dentro e que o produto está ali dentro. Tá? Então, como não vai caber aqui hoje, eu vou apagar e aí a gente faz isso. Então, agora a gente vai mostrar que esse conjunto é fechado para a diferença e para o produto. Tá? E aí a gente já vai ganhar direto que ele é um subanel. Então, eu vou pegar, sejam dois elementos arbitrários aqui, vou chamar assim, S igual a SP, P em U, aí T igual a TP, P em U, dois elementos quaisquer nesse candidato a subanel. Tá? Nosso objetivo então é mostrar que S menos T está aqui e que S vezes T está aqui. Então, vamos aplicar a definição do que significa esse elemento está aqui e esse elemento está aqui. Então, olha, logo, por definição, existem uma coleção F-alfa com alfa em A contida em R. Também existe uma coleção G-beta, que vai estar relacionada ao T, G-beta, com beta variando em um certo conjunto de índices de B, de um conjunto B de índices. E aí também precisam existir elementos nas localizações, no produto de localizações. Mas o que? Existe então um S barra alfa, que vai estar relacionado a esse S aqui, pertencente a esse produto aqui, ó, alfa em A, as localizações por esses elementos aqui, F alfa, e a mesma coisa para o T. Existe também então uma sequência T barra beta aqui nesse produto de localizações, beta variando no B, de RG beta, tá? Então existe isso tudo, tais que
Tá escrito, deixa eu colocar com cores diferentes aqui. Ó. Pro alfa, isso aqui precisa acontecer. Ó. Θ F alfa P de S barra alfa tem que ser igual a SP. Isso para todo P. Tem um detalhe aqui que eu esqueci, né? Peraí. Tem as coberturas, né? Tem as coberturas. Não estava errado não, mas é melhor fazer devagarzinho. Tá? Esse aqui é o U. Essa cobertura é coberta por esses abertos básicos. E, agora sim, θF alfa no P aplicado nesse S barra alfa. Ou seja, esses caras aqui me dão as mesmas as frações com a mesma estética localmente, né? É isso aqui que eu estou dizendo, como eu expliquei anteriormente. Isso aqui acontece para todo P nesse aberto básico e para todo alfa em A, né? E aí, essa mesma coisa ocorre também para a sequência T. Tá? Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui, Deus me livre. Então, isso aqui ocorre, né? Então, isso aqui ocorre. Vou colocar aqui 1. E também ocorre isso daqui, ó. É a mesma coisa, só que para o T, ó. O U é coberto pelos abertos básicos induzidos por esses elementos. Então, isso aqui acontece. G beta. Tá? E o θ, G beta, P do T barra beta, isso coincide com o TP para todo P no spec de R. G beta, e isso para todo beta em B. Tá bom? Então é só escrever a definição do que significa esse elemento está aqui e esse elemento está aqui. Agora, a gente quer construir caras que me ajudem a mostrar que o S menos T está aqui e que o S vezes T está ali. Né? Observe que aqui a noção de soma e diferença e produto é feita a coordenada, tá bom? Então uma coisa que nós observamos é o seguinte, ó. Primeira coisa, como a gente tem essas duas igualdades, U é igual a isso e A é igual a isso, nós já temos direto que isso aqui vai acontecer. Eu consigo usar esses dois caras para cobrir o U novamente. De qual forma? Ó? O U então vai ser a união, eu vou ter dois índices aqui, ó, alfa, beta, pertencentes ao A cartesiano B, conjunto mesmo, na interseção desses dois abertos básicos. Tá? Tá bom? Eu tenho que isso é verdade, porque ó, deixa eu colocar um parênteses aqui, grandão aqui. Por quê? Essa inclusão aqui, ok, né? Cada um deles está contido em U. Agora, quando você pega alguém em U qualquer, ele está em algum desses caras e em algum desses caras aqui. Ó. Então, ele está na interseção desses dois caras, dados pelos índices que permitem que eles estejam ali. Tá bom? Então, a gente tem isso aqui. Só que isso daqui é a mesma coisa que essa união aqui. Ó. Nós já vimos que a interseção de abertos básicos ainda é um aberto básico induzido pelo produto. Eu já vou colocar assim logo, ó, H alfa beta, e aí eu vou explicar para vocês quem é esse H. Onde o H alfa beta, índice, esse par aqui alfa beta, eu estou definindo como F alfa vezes G beta, que está em R, obviamente, né, para todos, alfa em A e beta em B. Tá? Então aqui eu tenho já tenho o candidato para que eu consiga mostrar que a diferença e o produto estão também nesse conjunto, tá? Porque agora, já que eu tenho essas igualdades aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu quero encontrar, eu preciso trabalhar com esses caras aqui no mesmo ambiente, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Só beber um pouquinho de água. Já que eu tenho essa união aqui, essa igualdade aqui, deixa eu circular ela aqui. Isso. Igual a isso daqui. A gente precisa, a ideia aqui ó, é tentar montar elementos que estejam aqui, ó,
Eu quero encontrar um elemento que está aqui, dois, né? Porque eu quero produto para diferença. Eu quero encontrar duas sequências, né? Uma que sirva para a diferença e outra que sirva para o produto. Então eu quero encontrar alguém aqui de modo que eu consiga uma igualdade similar para essa para a diferença e uma igualdade similar para essa aqui para o produto, tá? E aí, aquelas funções φ que nós vimos anteriormente vão nos ajudar nesse papel, porque como o H alfa beta é esse produto, eu tenho bem definido a função φf alfa para cá e φg beta para cá, tá? Porque com essa noção aqui, ó, o f alfa é menor ou igual a isso e o g beta é menor ou igual a isso, já que esse cara está no ideal gerado por f alfa, portanto no radical dele, e a mesma coisa para o g beta, tá bom? Então isso aqui está me dizendo que o f alfa é menor ou igual a esse, o g beta é menor ou igual a esse, e portanto eu tenho bem definida essas funções aqui, ó. E aqui, φ, g beta, h, alfa beta. Estão bem definidos. Então eu posso jogar esses caras que eu sei que existem aqui no RF alfa, eu posso jogar todos eles aqui no RH alfa beta de maneira bem esperta para que eu consiga obter essas igualdades análogas para mostrar que S menos T e o S vezes T vão pertencer a esse conjunto aí que é um candidato a subanel, tá? Então, usando essas funções, deixa eu apagar aqui porque isso é só um rascunho. Então, eu vou definir isso aqui, ó. Então, para cada... Deixa eu continuar com o giz branco aqui, ó. Então, para cada alfa beta pertencente a cartesiano B, define isso aqui, ó. Defina o alfa beta. Eu quero que isso esteja no RH alfa beta. Então, eu vou pegar o φ f alfa e do H alfa beta. Isso aqui então sai da localização RF alfa e vai para a localização H alfa beta. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse cara aplicado nesse S barra alfa que está no RF alfa, certo? Aqui, ó. S barra alfa está no RF alfa, então isso aqui está bem definido. E vou pegar a diferença, já que eu quero trabalhar com a diferença, de φ f alfa h. Tá, que é o g beta agora. Que a ideia é jogar esses caras em comum. Aliás, esses caras que não estão no mesmo lugar, em um mesmo lugar. O S barra alfa está no RF alfa e o T barra beta está no RG beta. Eles não estão em ambientes similares ou iguais. Mas eu quero usar esses caras para jogar no mesmo lugar para a diferença. Então, como eu tenho essas duas funções aqui bem definidas, eu aplico ela no S barra alfa e aplico essa no T barra beta. Tá? E aí a gente vai ver que esses caras aqui vão cumprir o papel para o S menos T. E para o S vezes T eu vou fazer isso aqui, ó. V alfa beta. Eu vou definir como sendo bem parecido, só que produto. Porque agora essa diferença faz sentido, pessoal. O mais criptografado, o técnico que seja essa demonstração, aqui essa diferença faz sentido. S barra alfa menos T barra beta não faz o menor sentido. Porque S barra alfa está no anel, a localização por F alfa, e o T barra beta está no RG beta. Então, assim, você não dá para afirmar que eles estão no mesmo anel, então como é que você vai pegar a diferença entre esses caras? Agora, quando eu aplico essas duas funções, esses dois elementos, eu empurro esses caras que estão em ambientes diferentes para o mesmo lugar. E ali eu consigo fazer a diferença. Essa diferença aqui eu estou fazendo no anel dado pela localização de R pelo elemento H alfa beta. Então essa diferença aqui agora está bem definida. E vai cumprir o papel que a gente quer que ela cumpra. E aqui é a mesma coisa. Esses caras estão em ambientes diferentes, mas eu jogo eles no mesmo ambiente e multiplico. Então eu vou fazer a mesma coisa agora multiplicando. H alfa beta do S barra alfa vezes, quem é esse vezes essa multiplicação? É a multiplicação da localização de R por esse elemento. Então aqui é o φ g beta H alfa beta. Agora sim, eu joguei todo mundo na mesma localização do T barra beta. Tá? E aí a gente vai mostrar que esses dois caras, esse daqui cumpre o papel para a diferença e esse daqui cumpre o papel que eu quero para a subtração. Tá? Então eu vou apagar... É horrível ter que apagar alguma coisa aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Porque... Eu vou apagar aqui porque a gente não vai precisar do enunciado mais não.
Então observe o seguinte, ó. Observe que a gente tem essa igualdade, certo? Que é uma coisa que eu precisava já. Então essa coleção que eu consegui satisfaz isso. Então eu tenho uma coleção, logo, eu tenho uma coleção dessa forma, H alfa beta é uma coleção de elementos que estão em R. Isso aqui é uma coleção de elementos em R. E isso aqui acontece, ó. O U alfa beta, essa sequência aqui, ó, está aqui, esse produto aqui, ó, alfa beta, AB, do R, H, alfa beta, e a mesma coisa para o V, né? O V, alfa beta, aqui tem um parênteses, né? Que eu estou olhando para o ordenado. Também pertence a isso daqui, ó, a esse produto do alfa beta, A cartesiano B, R, H, alfa beta. Certo? Então eu tenho essas sequências, que é o que eu precisava aqui, ó. São os barras, né? São os barras. Aqui não precisa de barra porque, enfim, a gente não tem o U sem nada, né? Então por isso que eu não coloquei nenhuma barra aí. Tá? Então com isso, se eu pegar agora, eu tenho isso e para todo P, ou para todo alfa e beta, pertencente a esse conjunto de índices, e P, no spec, nesse aberto básico aqui, ó, H, alfa, beta, que é a mesma coisa que essa interseção aqui, ó, spec de R, F alfa, spec de R, G beta, tá? Eu preciso disso para poder, eu vou precisar aplicar essas duas coisas aqui, ó. Temos o seguinte, ó, eu vou apagar aqui, guardem bem aí na sua memória, se você precisar volte nessa parte do vídeo, tá? Agora finalmente a gente vai usar isso aqui, ó. Deixa eu pegar um giz diferente aqui, a gente vai usar essa igualdade, tá? Observa o seguinte, ó, o alfa está em A e o P está no espectro RF alfa, tá? Então eu posso usar isso aqui se eu precisar. E aqui o beta está em B, o P está no aberto básico do G beta, então eu posso usar essa igualdade aqui se eu precisar, tá bom? Então eu vou apagar aqui, mas a gente vai usar essas duas igualdades aqui agora, tá bom? Então mantenha isso em mente, se precisar volte nessa parte que eu estou falando no vídeo para entender por que eu vou usar isso agora. Então a gente tem isso aqui, ó. Primeiro, a gente tem aqui o θ, H alfa beta, P, né? Já que o P está aqui, então essa função aqui está bem definida. Isso daqui do U alfa beta, faltou parênteses aqui, né? Do U alfa beta é igual a essa diferença, certo? Então aqui vai ficar um pouquinho pesada a notação, mas vamos lá. Tem que trabalhar. H alfa beta dessa diferença aqui, ó, horrorosa. Não é feia não, né? Só porque é muita coisa, né? H alfa beta do S barra alfa, aí menos o φ G beta, H alfa beta, isso aqui aplicado no T barra beta. Certo? O que é isso? Aí é que eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido com vocês, tá? A gente sabe que isso aqui são morfismos de anéis, certo? Então, olha só, isso aqui é um morfismo de anel, certo? Aqui fora, olha para aqui fora primeiro, estou aplicando isso aqui. E esse morfismo aqui aplicado nessa diferença é esse morfismo aplicado nisso, menos esse morfismo aplicado nisso, certo? Aí aqui agora a gente vai usar uma das propriedades que nós vimos nas aulas anteriores de como que a função θ e a função φ interagem entre si. Como aqui é de F alfa para H alfa beta e aqui é desse mesmo elemento por P, quando eu componho essa com essa, nós vimos que é a função θ do F alfa por P, certo? Então isso aqui, ó, na primeira parte vai resultar em θ, esse F alfa, esse P, aplicado nesse S barra alfa, tá? A gente só usou um certo diagrama comuta, né? Que sai do F alfa para cá e daqui com P, φ e θ se comportam dessa forma. Nós já vimos isso anteriormente. E aqui a mesma coisa.
o G beta, do G beta para cá e de cá para o P, eu consigo a função θ que sai do G beta para o P do T beta. Aí agora eu uso aquelas coisinhas que eu circulei aqui anteriormente. Se quiser, volta lá no vídeo. Como o P está no aberto básico do F alfa, esse cara aqui, essa fração, a S barra alfa, quando eu troco o ambiente da fração, resulta no SP. E aqui, como o P está no aberto básico do G beta, isso daqui resulta no TP. Mas isso aqui, por definição, é justamente a coordenada P do S menos T. Tá bom? E a mesma coisa para o produto, tá? E o produto, o que você vai fazer? Ó? Eu já vou fazer aqui logo para vocês. Ó. Eu só vou trocar a cor. No produto, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ter deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Ó. No produto vai ter o V alfa beta aqui. Aí vai ter o produto aqui. Certo? Está na mesma parte aqui. Só para não estar escrevendo tudo de novo. Porque é explicitamente a mesma coisa. Você só vai trocar o sinal de menos pelo sinal de produto, tá? E trocar U aqui por V, tá? Então, ó, quando você aplica em V, vou usar rosa. Aqui vai estar o produto, tá aqui, ó, tá vendo? Esse produto. Aí aqui você vai usar a mesma coisa. Isso aqui é um morfismo de anéis, portanto, ele satisfaz a propriedade de preservar o produto. Então, quando eu aplico isso nesse produto aqui, ó, dentro do amarelo, esse cara aplicado nesse, vezes esse cara aplicado nesse. Mas aqui eu vou usar a mesma composição, tá? Isso composto com isso é isso. E aí vai ter um vezes, porque ele preserva o produto, vezes isso aplicado nisso, e essa função φ composta com essa θ dá essa θ, trocando aqui o G beta, tá? E aí isso vezes isso resulta em SP vezes TP, que por definição é igual a S vezes TP, que é a pésima coordenada de S vezes T, pela definição do produto direto, tá bom? Então, aqui nós temos duas igualdades embutidas, tá? Que nós andamos em paralelo. Então a gente viu que esse U alfa beta é uma coleção que faz com que o S menos T cumpra o necessário para que ele esteja no conjunto O spec RU, e o V alfa beta, vou deixar de rosa aqui para deixar análogo ao que a gente fez ali, esse daqui satisfaz a condição que o produto deve satisfazer, né, S vezes T, para que ele esteja dentro do conjunto candidato a subanel, tá bom? Então isso aqui mostra, portanto, o que nós mostramos aqui, ó, é que S menos T e S vezes T, segundo a noção de produto e diferença dentro desse anel dado pelo produto direto, pertencem a esse cara aqui. Agora, nós mostramos então que esse candidato a subanel tem o elemento neutro, ele tem a unidade, é fechado para a diferença e portanto é fechado para a soma. Aliás, é fechado para a diferença, é fechado para o produto e aí portanto ele é fechado para a soma. Isso é um jeito clássico, né? Porque isso ele é fechado para a diferença. O menos T vai estar lá também, tá? É só você pegar, se você pega um T qualquer aqui, como a unidade está nesse anel, o menos unidade também está. Então o menos T também está. Daí S menos T também está e portanto S mais T está. Mas isso é básico de anéis, né, gente? Essa altura do campeonato vocês precisam saber disso, tá? Um jeito rápido de mostrar que uma coisa é um subanel mostrar assim, tá? Senão você tem que mostrar que é fechado para a soma, o produto e que o inverso aditivo está lá dentro. Só que uma forma de mostrar esses três de uma vez é mostrar esses dois, que a diferença e o produto tá. Então, bom, o candidato a subanel foi eleito. Então ele é um subanel de fato. Então, uma primeira coisa que a gente precisa para que a gente consiga definir isso aqui como uma seção de um feixe, tá ok. Então o funtor que vai sair da categoria de índices dados pelos abertos da topologia de Zariski, indo nos anéis, na parte dos objetos está bem definida, no sentido de que isso aqui é um anel mesmo, já que é um subanel. Agora eu tenho que ver como que ele age nos morfismos, né? Se V está contido em U, quem vai ser o morfismo de restrição? Como ele é dado por um produto, no produto direto, eu já tenho mais ou menos um bom candidato a isso. É só restringir os índices onde eu pego. Mas aí a gente precisa provar que isso está bem definido. E isso é o que nós vamos provar no próximo lema.
Beleza? Então, o segundo lema, para finalmente depois a gente mostrar que temos um feixe, se V está contido em U são abertos no espectro do anel R, né? Lembra que R para nós é um anel? Então, essa função aqui, ó, que de propósito eu vou chamar assim, ó, a restrição de U a V, essa função que sai desse conjunto aqui e vai nesse conjunto aqui, associado ao aberto V, que pega uma sequência SP com P em U e leva na sequência SP P em V, ou seja, eu só estou restringindo, né? Eu estou jogando fora as coordenadas que não estão em V, tá? As que estão em U, mas que não estão em V, eu jogo fora, tá? Isso aqui é um morfismo de anéis. Isso aqui é um morfismo de anéis, tá? Digamos que o desafio nesse lema é provar que essa função está bem definida, no sentido que se eu tiver uma sequência aqui dentro desse subanel, isso aqui vai estar nesse subanel, tá? Satisfazendo aquela montoeira de condições lá, tá bom? Porque que isso aqui é um morfismo de anéis é bem fácil, porque, bom, isso aqui está munido da soma e do produto direto. Então, como você soma e multiplica coordenada a coordenada, isso aqui com certeza leva a unidade na unidade aqui e é fechado e preserva a soma e o produto. É bem fácil mostrar isso. A gente pode fazer no final, mas não é a parte que desafia. O desafio é mostrar que se esse cara está aqui em U, então esse aqui está aqui em V. Esse é o nosso desafio, tá? Então vamos fazer isso. Tá? Então vamos pegar aqui um S, mostrar que ela está bem definida, né? Que é o que é a parte mais desafiadora aqui. Então vamos pegar um S, P com índices variando em U, pertencente aqui. Isso aqui eu já sei, né? E aí eu vou definir, só para ajudar na anotação aqui, eu defina T como sendo esses caras aqui, ó. Essa sequência com os índices variando só no aberto V, tá? Meu objetivo é mostrar que esse cara aqui, ó, a pergunta é, isso daqui pertence? Essa é a pergunta. Pertence? É isso que a gente quer provar, tá bom? Então vamos mostrar que sim, tá? Então a primeira coisa, a gente vai usar que o U pode ser coberto por caras da forma spec RF alfa, onde esse F-alfa é uma coleção de elementos do anel R que satisfaz aquela montoeira de coisas, tá? Então vamos fazer isso. Então, a primeira coisa, existem, porque são várias coisas, existem, ó, uma coleção F-alfa, vamos devagar aqui, contida em R, esse alfa aqui varia num certo conjunto de índices A, e existem, vamos pensar aqui, ó, opa, não precisa desse existem de novo, né, porque eu já coloquei no plural aqui, ó. Então existem isso, existe, eu vou colocar aqui porque não vai caber aqui, ó, uma coleção S barra alfa, alfa em A, nesse produto de localizações por esses elementos, tais que o aberto U é coberto por esses abertos básicos, e mais. Quando eu olho para a modificação de ambientes de frações, isso daqui ocorre para todo P no spec desse aberto básico, para todo P aqui e para todo alfa em A, tá bom? Que aí com P aqui essa função fica bem definida e eu consigo as frações localmente com a mesma estética, né? Com os mesmos elementos, para representar as frações, tá? E aí eu quero que isso aconteça para esses T's, né? A gente quer que isso aconteça para esses T's. Então, para que o T, para que essa restrição aqui esteja aqui, eu preciso de uma cobertura de V e elementos dessa forma, tais que eu consigo coisas parecidas aqui só para os elementos que estão em V,
Tá? Então a gente vai fazer como aqui, ó? A primeira coisa que a gente sabe é que como V é um aberto, ele também é ele pode ser coberto por abertos básicos, a princípio, tá? Então, como V é um aberto, em o espectro, então eu vou cobrir esse cara com abertos básicos. Porque o lance é o seguinte, o V está contido em U e U é coberto dessa forma, tá? Então, a princípio o V seria a união da interseção desses caras aqui com V, mas isso a princípio não é um aberto básico, eu preciso de uma cobertura de V por abertos básicos. Então, por isso que eu vou tomar esses caras aqui e aí eu vou usar esses e esses aqui em cima. Então, existe uma coleção que eu vou chamar de G-beta, com beta em B, um conjunto de índices aí, contido em R, tais que o V é uma união desses abertos básicos aqui. Tá bom? Aí agora sim, como o V ele é coberto por esses abertos, mas ele está contido em U, que é coberto por esses abertos, a gente conclui isso aqui, ó. Logo, aí vai ser algo parecido com o que a gente fez anteriormente, ó. Como o V está contido em U, então, olha só como é que a gente consegue escrever o V, ó. O V é a união de alfa e beta com índices variando desse conjunto de índices A cartesiano B, desse produto, dessa interseção aqui, ó. Spec de R, F alfa, interseção, spec de R, G beta, tá? Porque, ó, se eu pego alguém aqui, ele está em alguém de V, intersectado com alguém daqui, continua em V, certo? Como um elemento geral daqui, ó, para cada índice alfa e beta, um elemento nessa interseção com certeza está em V e também está em V. Aqui. Então essa inclusão aqui, ok, certo? Ok. Agora, dado o elemento em V, ele está em um desses spec R G beta. Mas como ele está contido em um, ele está em um desses spec de R F alfa. Então ele está em alguma interseção daquela ali. Tá? Então isso que eu acabei de falar mostra essa inclusão. Tá? Então essa igualdade é bem fácil. Teoria básica de conjuntos. Só que isso aqui nada mais é do que a união dos alfa beta com índices, né, em alfa beta desses abertos básicos aqui, o spec R, F alfa e beta. Tá? Beleza? Então eu consegui cobrir o V com abertos básicos que estão relacionados com os abertos básicos daqui. Tá bom? Então agora, para fechar, eu preciso... Então eu já tenho essa coleção, né? Logo, a gente tem uma coleção F alfa, G beta, quando eu faço os índices alfa beta pertencente a A, isso é uma coleção de elementos no anel R, que faz com que V seja coberto por esses abertos básicos. Agora eu preciso de uma sequência de termos nessas localizações dadas, induzidas por esses elementos, de modo que eu tenho uma igualdade similar a essa para os caras restritos a V, tá? E aí a gente vai usar a função φ de novo, tá bom? Usando esse S barra alfa e usando a função φ associada a essa desigualdade aqui, ó. F alfa é menor ou igual a F alfa vezes G beta, para todo alfa e beta, tá? Para todo alfa e beta. Alfa em A e beta em B, tá? Então usando isso, eu vou definir aqui, ó. Defina, tem que ser esperto, defina T alfa beta como sendo quem? O S barra alfa está no RF alfa, para mim não adianta, porque os F alfas não cobrem V. Quem cobre V são elementos da forma F alfa G beta, tá? Então por isso que eu preciso usar esses S alfa, mas jogar eles na localização por F alfa G beta. Então eu vou usar a função φ. F alfa G beta e aplicar nesse S barra alfa, tá? Então eu vou definir isso daqui para todo alfa e beta no produto cartesiano de A com B, tá? Então isso daqui me dá uma sequência nessas localizações, ó. Então quando eu olho para essa sequência aqui, ó, T alfa beta com alfa e beta pertencente ao AB, isso daqui pertence a esse produto aqui, ó. Alfa e beta, A cartesiano B,
da localização de R por F alfa G beta. Então eu tenho uma sequência de termos assim, que é o que eu preciso. Eu tenho essa igualdade aqui, ó. E agora falta mostrar que eu posso usar esses caras para descrever localmente as frações SP com P em V, tá? Via função θ. E é isso que a gente vai provar aqui agora, tá bom? Então eu vou apagar, não vou apagar o enunciado não, deixa eu só apagar essa primeira parte aqui. Então assim, ó, para todos, alfa, beta, pertencente ao arco cartesiano B, e o P, pertencente a esse aberto básico aqui do V, que está em V, F alfa G beta, certo? Quando eu faço isso, eu estou olhando para todos os elementos de V, né? Só que eu estou olhando em cada aberto básico dessa cobertura de V. Observe que quem é o θ, vamos lá, a coleção aqui que eu preciso é F alfa G beta, né? Então quem é o θ F alfa G beta P do T alfa beta? O T alfa beta. Eu quero que isso seja SP, certo? Porque eu estou pegando um P em V qualquer, só que já nesse aberto básico. Então isso daqui, por definição do T alfa beta, é o θ F alfa G beta P de quem? O T alfa beta é aquilo ali, ó, Φ F alfa G beta do S barra alfa. Só que isso daqui, ó, como a θ e a φ comutam de um jeito bem legal, ou seja, se aqui é F alfa e aqui é o mesmo cara, então isso daqui, essa composição é a mesma coisa que a função θ que sai do F alfa e vai para o P, nas localizações correspondentes. Então isso aqui é o θ F alfa P do S desse mesmo cara, S barra alfa. Só que isso daqui veio justamente do fato da S pertencer a esse aberto aqui. Ó. Nós vimos que quando isso acontece, ó, como o P está no spec associado ao F alfa, né? Aqui, ó. Se o P está aqui, como esse cara é essa interseção, ele está aqui no aberto básico associado ao F alfa. Então, pela definição e pela forma como nós encontramos esse S barra alfa, isso aqui é justamente o SP, tá bom? Então essa igualdade aqui, ó, daqui para cá, nós acabamos de mostrar isso aqui então, que isso daqui é verdade. Então essa igualdade aqui me diz que aquela sequência SP, quando eu faço P variar em V, tá aqui, tá? Porque eu consegui uma coleção, ó, a gente conseguiu uma coleção de elementos em R, tais que quando eu olho para os abertos básicos desses caras, isso cobre em V, e eu consegui essa sequência de elementos nessa localização, tais que para todo P aqui com um índice arbitrário aqui, essa igualdade aqui vale. Tá? Então essas são as condições para que o SP com P variando em V pertença a esse anel, a esse subanel aqui. Tá? Então a conclusão aqui, só para fechar esse lema, portanto, o que nós provamos é que esse cara aqui, ó, T igual a SP com P variando em V, isso aqui pertence a esse subanel. Tá bom? Então isso aqui mostra que essa função está bem definida, tá? Logo, essa função que eu estou chamando aqui por enquanto de restrição está bem definida. Que era a parte, digamos assim, mais desafiadora. Apesar de não ser muito difícil, mas tem uma técnica aí, né? Tem toda uma tecnicalidade para cumprir, tá? E que ela, o morfismo de anéis é fácil, porque ó, se a gente pegar agora dois elementos quaisquer, S igual a SP em U e T igual a TP P em U, então se eu pegar dois elementos aqui nesse anel aqui, ó, essa função ela trabalha termo a termo, né? Então, quando eu olho, deixa eu apagar aqui, para que a gente acabou aquele item. Então olha só o que vai acontecer. Então se eu olhar para essa restrição de U a V em S mais T,
isso daqui é a mesma coisa que... Vamos chamar esse cara aqui provisoriamente. Chama isso aqui provisoriamente de gama, pelo amor de Deus. Vamos ficar escrevendo isso aqui toda hora. Então isso aqui é gama de S mais T, né? Que vai ser igual a gama de SP mais TP com P variando em U, tá? Pela definição de soma, aqui dentro desse subanel da seção associada a U. Agora, aqui por definição da função gama, que é a função de restrição, eu só mesmo restringo as coordenadas que estão em V, tá? Então isso aqui vai ser SP mais TP com P em V, tá? E isso daqui por definição de soma é SP P em V mais TP P em V, que é justamente, agora eu vou voltar para a restrição, tá? Restrição UAV desse camaradinho aqui, em S, mais a restrição de UAV do T. Tá bom? E aí o que você fez para a soma, você faz o produto do mesmo jeito. Para o produto tá aqui, vai entrar o produto aqui, vai entrar o produto aqui, pela definição de produto, aliás, primeiro, pela definição da restrição, isso vai pegar esse produto e restringir só aos caras que estão em V. Aí, por definição de produto, no produto direto, é o produto coordenado é coordenado. Aí aqui vai ficar o produto, tá bom? Então ele preserva o produto também. E que preserva a unidade também é fácil, porque ó, a restrição de UAV desse cara na unidade, que é a unidade desse anel, né? Da seção em U, ele só restringe isso às unidades das localizações onde o ideal está em V, tá? Só, beleza, acabou, né? Então isso aqui é justamente a unidade, né? Isso aqui é o 1 desse cara aqui, tá bom? Então esse cara aplicado na unidade desse anel é a unidade desse anel, tá? Isso aqui, só para ser chato aqui, é a unidade da seção de U. Então a unidade da seção de U é elevada pela restrição na unidade da seção de V. Portanto, isso aqui mostra que é o morfismo de anéis, ou seja, desculpa, isso aqui mostra que ele preserva a soma e o produto e preserva a unidade. Então, é o morfismo de anéis, segundo o que nós estamos entendendo ser o morfismo de anéis. Tá? Então, já temos a faca e o queijo na mão para definir então o feixe, o pré-feixe pelo menos, e mostrar que esse pré-feixe é um feixe. Então, vamos fazer isso agora. Então vamos à principal proposição de hoje, que é mostrar então que essas coisas que nós fizemos anteriormente definem um feixe no espectro de um anel, certo? Então, vamos mostrar que a aplicação, quando R é um anel, a aplicação que eu vou chamar aqui de O spec R, que sai da categoria de índices dada pela topologia de Zariski do espectro primo, aqui na categoria dos anéis, isso daqui ó, que pega um aberto U, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, pega um aberto U e leva nessas seções que nós definimos anteriormente, já vimos que é um subanel, né? Portanto é um anel, e para cada inclusão de V contida em U, isso leva no morfismo que nós definimos anteriormente, U para V, aqui sai do O spec R U e vai no O spec R V, que associa cada sequência de elementos nas localizações na restrição apenas aos ideais primos que estão em V, tá? Então nós vamos mostrar que isso daqui é um funtor, né, e portanto é um pré-feixe, e depois vamos mostrar que isso aqui é um feixe de anéis no espectro primo, chamado feixe canônico. Feixe canônico em spec R. Tá bom? E aí, em particular, isso daqui, ó, o espectro de R, esse par com esse feixe, é um espaço anelado, certo?
Isso aqui é um espaço anelado. Beleza? Então é isso que a gente vai provar, tá? Essa proposição. Tá bom? Então, para provar essa proposição, o que nós vamos fazer? Bom, primeiro é mostrar que isso aqui é um funtor, né? A aplicação está bem definida. Nós já vimos que cada U é levado num anel aqui. Esse foi o primeiro lema. O segundo lema nós mostramos que, de fato, isso aqui é um morfismo nessa categoria, porque é um morfismo de anéis. Agora a gente tem que mostrar que isso aqui é um funtor, portanto vai ser um pré-feixe de anéis. E depois nós vamos mostrar que esse pré-feixe satisfaz as duas condições de um feixe, a injetividade e a colagem. Tá? Então, primeira coisa, vamos mostrar que isso daí, ó, esse camarada aí é um pré-feixe. Ou seja, um funtor, né? É um pré-feixe de anéis. Então essa é a primeira coisa que nós vamos mostrar, tá bom? Então, para mostrar isso, a gente vai pegar, primeira coisa que a gente tem que mostrar, vou colocar aqui, ó, a gente vai verificar, por exemplo, que se eu pegar um aberto U qualquer, essa é a parte mais fácil, né? Se eu tiver um aberto qualquer no espectro, a restrição de U a U tem que ser a identidade, certo? Desse anel aqui. Isso é bem fácil, porque olha só, para todo elemento, vamos pensar aqui, S igual a SP pertencente a esse anel, essa seção, temos que a restrição de U a U de S, o que é? Bom, isso aqui já é aplicado no SP, né? A restrição de U a U, se fosse de U a V, ele iria pegar a sequência com P em V. Só que o V é igual a U, né? Então isso aqui é justamente o SP com P em U, que é justamente o próprio S. E isso daqui, por definição, é a identidade desse anel aplicado em S, tá? Então isso aqui está nos dizendo, isso aqui implica que essa restrição aqui de U a U desse camarada é igual à identidade da imagem, né? Da imagem do feixe, do candidato a feixe, né? O spec R aplicado em U, tá bom? Então é uma primeira coisa que a gente tem, certo? Agora, uma segunda coisa que a gente precisa verificar é o seguinte: se eu pegar uma cadeia de inclusões, né? Se eu pegar W, V e U abertos no espectro primo, né? A topologia de Zariski com W contido em V, contido em U, a gente tem que mostrar que é um certo diagrama comulto aqui, né? Eu tenho aqui o spec R, que vamos pensar aqui W, aí aqui eu tenho o cara associado ao V, e aqui o U, né? Aí aqui eu tenho essa... Nossa, eu inverti tudo aqui, mas tudo bem. Aqui eu tenho uma função desse que faz isso, essa restrição. Aqui é U a V, né? E aqui U a W, né? A gente tem que mostrar que esse diagrama comuta, tá bom? Aqui são as restrições, tá? Vou colocar aqui restrição, restrição, restrição. Eu não vou colocar os índices aqui não, para não pesar muito a anotação, tá? Mas vai ser bem fácil. Então, o domínio em comum aqui é esse daqui, certo? Que é o domínio, que é o, digamos, o subanel, entre aspas, que é domínio comum tanto dessa composta quanto dessa função. Tá? Então a gente tem que mostrar o seguinte: se eu pegar um elemento qualquer aqui, ó, então se eu pegar um elemento aqui, arbitrário, quando eu componho, então note que, só para dar um espacinho aqui, então vou compor esses dois aqui, ó. Se eu compuser a restrição aqui, primeiro eu restringo de U a V, né? Então por final vai estar VW, né? Então a restrição de V a W disso, O spec R, composto com a restrição de... Se você quiser não carregar isso aqui, tudo bem, tá? Aqui me dá coisa, eu gosto de carregar a anotação. Não à toa, né? Mas aqui eu acho legal.
Então isso daqui, que é essa composta, ó, essa restrição composta com essa, aplicado nesse S, é o que? Isso daqui, então quando eu restringir o AV, essa sequência que está com índices em U vai passar a ter índices em V. Então vai ser a restrição de V a W aplicado nisso aqui, ó, SP, P em V, que eu restringi uma vez aqui já. Aí quando eu restringo de V para W, eu vou pegar só os índices variando em W. Tá? Então isso aqui vai ser o SP com P em W, mas se vocês observarem bem, isso aqui é justamente a restrição de U a W, essa função restrição aqui, aplicada em S, tá? Que é esse camarada aqui, tá bom? Então isso aqui mostra que esse diagrama aqui, de fato, comuta, tá? Então, quando a gente observa que tanto o item A quanto o item B aqui são verdadeiros, essas duas coisas aqui mostram que essa aplicação aqui é um funtor contravariante, certo? Porque ele inverte, vamos ver aqui, ó, ele inverte as setas, né? Aqui eu tenho a inclusão, só que aqui, ó, aqui é de V para U e aqui é de U para V, né? Então isso aqui é um funtor contravariante, como é de se esperar de um pré-feixe, tá? Então isso aqui é um pré-feixe de anéis, porque é um funtor contravariante. Agora, para mostrar que é um feixe de anéis, a gente tem que mostrar que essa aplicação satisfaz a condição de injetividade e a condição de colagem, e é isso que nós vamos fazer agora. Tá bom? Primeiro a injetividade, como sempre, né? Quase sempre é mais fácil, depois a gente faz a condição de colagem, beleza? Bom, então para a gente começar a atacar as condições de injetividade e de colagem, a gente precisa pegar uma coleção qualquer de abertos no espectro e tomar a união desses caras e aí verificar algumas condições. Então, vamos lá. Ó. Eu apaguei um pedacinho do enunciado aqui só para a gente aproveitar um espacinho aqui. Vamos supor que eu tenho uma coleção qualquer de abertos, o I, uma coleção de abertos no espectro e suponho que U seja a união de todos esses abertos. Tá? Então, primeiro, a gente vai atacar então a primeira condição de colagem. A primeira coisa que a gente vai verificar então desculpa a injetividade, né? Injetividade. Então, eu vou pegar alguém, vamos supor que S igual a SP pertencente a U, esse U aqui esteja nessa seção, e tal que a restrição de U a UI de S seja igual ao zero da seção de UI, né? Então, aqui vai ficar meio apertadinho, mas vamos lá. All spec R no UI. Isso aqui seja verdade para tudo I pertencente a I, tá? Então, a gente quer mostrar que se isso aqui acontece, então a seção original é o zero do subanel ao qual ele é seção. Tá? Então, quando isso acontece, o que a gente tem? Observe o seguinte, eu quero mostrar que SP é zero para todo P em U, certo? Então é isso que eu quero mostrar. Então, queremos mostrar isso aqui, ó. Vou botar uma cor diferente aqui. A gente quer mostrar isso aqui, ó. É uma afirmação, ó. SP é igual a 0 RP para todo P em U. Então, se eu mostrar isso, acabou, né? A gente vai estar mostrando com isso que esse S aqui é o zero dessa seção em U, tá bom? Então como é que a gente mostra isso? Vamos pegar um P qualquer, seja P pertencente em U arbitrário. Tá? Agora, uma vez que ele está em U, ele está em algum desses UIs, né? Ou seja, em algum U lambda. Logo, existe vamos pensar aqui, um lambda pertencente a I, tal que o P pertence a U lambda, certo?
Agora, se o P está em U lambda, a gente já tem isso daqui, ó. Como isso aqui vale para todo I em I, a gente tem isso daqui, certo? Logo, assim, vamos colocar assim, ó. Quem é isso daqui, ó? O zero do RP, o P eu não vou usar não, porque eu estou usando o P fixado aqui, ó. Eu vou usar como variável aqui, Q, tá? Então, o zero do RQ com Q variando em U lambda, quando eu olho para essa sequência de zeros em cada localização, isso daqui é o quê, ó? Isso aqui é o zero desse anel aqui, ó. Spec R U lambda, certo? Esse é o zero, é assim que nós vimos que... nós vimos anteriormente que o zero de cada seção é dado pelos zeros em cada coordenada, tá? Só que isso daqui é igual a essa restrição aqui, ó. A restrição de U a U lambda do O, esse candidato a feixe aqui, do S. Certo? Agora, uma vez que o S é essa coleção aqui, eu vou usar outro cara como variável, tá? Isso daqui nada mais é do que o SQ com o Q pertencente ao lambda. Tá bom? É só isso. Agora, então eu estou dizendo, já que essas duas sequências são iguais, pela definição do produto direto, eles são iguais quando em cada coordenada eles são iguais, certo? Então isso aqui está me dizendo que o SQ é igual ao zero do RQ para todo Q pertencente ao lambda, tá? Nesse aberto U lambda. Porém, esse U lambda nasceu do fato de encontrar alguém nessa cobertura de U, tal que o P está nele, tá? Então o P está no U lambda. Então se isso aqui vale para todo Q no U lambda, em particular vale para o P, tá? Então como o P pertence ao U lambda, em particular, segue que o SP é igual ao zero do RP. Então essa afirmação que eu abri aqui, ela está provada. Então a gente provou isso daqui, tá? Então a conclusão é que o S original, que é isso daqui pela construção, né, pela definição, ou pela definição mesmo, né, eu peguei um S qualquer, né, pela construção dele, isso daqui nós mostramos que cada SP é o zero do seu anel adequado, né, digamos assim, da localização adequada. Só que isso aqui, por definição, é o zero desse subanel de seções de U, tá bom? Então a gente mostrou que se localmente esse S é zero, nessa cobertura de U, não é globalmente em X, no espectro, mas globalmente no U ele também é zero, tá? Se em cada aberto da cobertura ele é zero, então no abertão, dado pela união de todos esses abertos, ele é zero também, a seção S é nula, tá bom? Então isso mostra a condição de injetividade está devidamente demonstrada. Se a gente demonstrar a condição de colagem, nós chegaremos ao fim do nosso objetivo da aula de hoje, que é mostrar que isso daqui é um feixe de anéis no espectro primo, e é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. A condição de colagem, como quase sempre, ela é um pouquinho mais delicada para lidar, mas a gente vai conseguir assim também, tá? Então, eu vou pegar para a condição de colagem que a gente precisa. Eu tenho essa coleção, certo? Então, eu vou pegar um produto, uma sequência de elementos, S beta com beta em I, esse produto aqui, ó, com beta em I, e nas seções correspondentes, o spec R de U beta, que são os abertos que compõem essa união, tá? E a gente vai supor que eu tenho uma sequência dessa daqui, onde cada S beta está aqui, tal que nas restrições elas são compatíveis, tá? Então tal que quando eu restringo de U beta a U beta inter U alfa pelo prefeixe O spec R, de S beta, isso, quando eu olho para a imagem disso, lá na seção da interseção, isso aqui vai ser a mesma coisa que a restrição desse prefeixe em relação a U alfa, U beta inter U alfa,
do S alfa, tá? Isso aqui para todos alfa e beta pertencente a I, tá bom? Então estou pegando uma sequência de cada elemento S beta que está nessa seção e quando eu jogo na interseção elas são compatíveis, tá? O que nós temos que encontrar aqui, ó, a gente tem que encontrar o objetivo aqui, ó, encontrar um S que está nessa união, tal que quando eu restringo de U a U beta, esse S, isso é igual ao S beta para todo beta pertencente a I, tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Só para não perder de vista o que nós vamos construir aqui, tá bom? Então a gente quer construir um S que está na seção de U, que é dado por essa cobertura, né, que é a união desses abertos, tal que eu consigo colar todos esses S betas por uma S, de modo que quando eu restringo eu recupero os caras dados inicialmente, tá? Então esse é o nosso objetivo, encontrar esse S, pelo menos um, tá? Ele é único porque a condição de injetividade garante que só tem um mesmo, tá? Mas aqui a gente não precisa se preocupar com a unicidade, isso vai ser uma consequência da colagem e da injetividade juntas, tá bom? Então como é que a gente vai fazer aqui, ó? A primeira coisa que a gente vai fazer então eu quero encontrar esse S, né? Então esse S tem que estar aqui, ó. A gente pode então definir assim, ó. Isso daqui está nos dizendo o seguinte, ó, para cada, a gente vai precisar de uma anotação a mais aqui, ó. Para cada beta pertencente aí, temos que o S beta pertence a esse cara aqui, certo? A essa seção do U beta, tá bom? Então, o que nos permite escrever S beta assim, já que ele está dentro do produtório, do produto direto, ele está aqui, né? Isso aqui está contido aqui, ó. Os P's, o beta, RP, certo? Ele está aqui dentro. Então eu posso escrever esse S beta como uma sequência desse tipo aqui, ó. Eu vou colocar um superíndice aqui, um índice em cima, e um P aqui embaixo, onde esse P varia em U beta, tá? A gente pode escrever ele dessa forma, tá? Porque ele é uma sequência de termos dessa forma aqui, tá bom? E aí eu vou deixar esse beta aqui em cima para dizer que se eu não coloco esse beta aqui em cima, fica parecendo que eu consigo os mesmos termos para qualquer beta, e não é verdade, tá? Esses termos que eu consigo aqui dependem de beta, tá bom? Então eu posso escrever o S beta como sendo uma sequência dessa daqui, onde cada S beta P está no RP para todo P em U beta, tá? Beleza? Então, onde, pode escrever aqui, né? Com a S beta P no RP para todo P em U beta, tá? Tem uma escrita única dessa forma, tá bom? Então isso vai ser importante. E aí, com essa escrita, essa igualdade aqui, ó, tá me dizendo o seguinte, ó. Então essa igualdade que eu vou circular de azul, essa igualdade aqui, ó, com essa nova notação, a igualdade estrela azul, nos diz que para todos alfa e beta, em I e P na interseção de U alfa com U beta, temos isso daqui. A restrição do S beta ao U beta U alfa é igual à restrição do alfa para o beta U alfa, certo? Agora, como a restrição funciona trabalhando em termos desses índices de sequências, ela vai dizer exatamente isso daqui, ó, que o pésimo termo do beta é igual ao pésimo termo do alfa, desde que o P esteja na interseção desses dois caras. Tá? Quando você esmiuça essa igualdade, você consegue provar que isso aqui acontece para todo Q no alfa interbeta, o beta. E aí, em particular, para esse P que está no alfa interbeta. Tá bom? Tranquilo, né? Isso aqui não é difícil, tá? Essa restrição está nos dizendo exatamente isso daqui, tá? Então, isso me dá uma dica de como construir a S, tá? Porque eu quero construir um cara
que seja uma sequência de termos SP com P em U, tá bom? O que eu posso fazer é construir o S da seguinte forma. Dado um P em U, a pésima coordenada vai ser a pésima coordenada de algum desses caras, tá? Só que teria um risco inicialmente disso depender de qual aberto esse P tá, ele pertence. Só que isso daqui me diz que quando o P está em dois abertos, ele está na interseção de dois abertos, a pésima coordenada dos dois é igual. É isso que isso aqui está dizendo, tá? Que essa restrição está dizendo. É que para ideais primos que estão no mesmo aberto dessa cobertura, a pésima coordenada do S beta é igual à pésima coordenada do alfa. Então, podemos definir assim, ó. Logo, defina o elemento, vamos melhor dizendo assim, o elemento S aqui, ó. Por enquanto, nesse produto direto aqui, ó, dado, depois eu me preocupo se ele está aqui, ó. Depois eu me preocupo se ele está na seção de U, mas ele primeiro tem que ser um elemento dessa forma, né? Então, esse elemento dado dessa forma aqui, ó, dado por, para cada P em U, ó, o SP sendo a pésima coordenada do S beta, se o P está em U beta, esse elemento está bem definido. Está bem definido. Como é que funciona isso? Ó, eu preciso de definir SP para todo P em U, né? Dado um P em U, ele está em algum U beta. Eu realmente não sei até agora por que eu não coloquei I aqui no lugar de beta. Realmente eu não sei. Mas agora que eu comecei a escrever beta o tempo todo, eu continuo com beta aqui, tá? Mas agora que eu fui perceber por que eu mudei para beta aqui. Loucura total, esquizofrenia total, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então vamos lá. Eu quero definir alguém nesse produto direto. Então, para cada P em U, eu tenho que dizer quem é o SP, né? Quem está na pésima coordenada. Vai ser assim, ó. Para cada P em U, existe pelo menos um beta em I, tal que o P está em U beta. Tá? Então eu vou definir, o SP tem que estar no RP, certo? Então eu vou definir o SP como sendo a pésima coordenada desse S beta que eu já tenho. E a pésima coordenada desse S beta que eu já tenho está aqui, ó. Pertence ao RP, tá? Aí a dúvida é, mas e se esse P pertencer ao outro, o alfa? Será que a pésima coordenada do S alfa é igual a esse cara, S beta P? É, por causa disso aqui, ó. Tá? E essa igualdade vem daqui. Tá? A condição, aquilo que eu peço para ver se a colagem é satisfeita, me dá isso daqui. Tá? Que se eu tiver um ideal primo na interseção de dois abertos daquela cobertura, a pésima coordenada do S beta é igual à pésima coordenada do S alfa. Tá bom? Então esse elemento aqui de fato está bem definido. Tá? Se tiver um outro alfa tal que o P está em U alfa, o P está no beta inter U alfa e portanto o SBP é igual a S alfa P. Tá? Então isso aqui continua, está bem definido, não depende do alfa ou do beta, tal que o P pertence ao beta. Beleza? Beleza. Agora, entre dizer que isso aqui está bem definido e dizer que esse S está na seção do U, aí já é outra coisa. Agora a gente tem que ver se esse S dado dessa forma é tal primeiro que o S está na seção do U. Para depois verificar se a restrição de U a cada U beta recupera esses S betas inicialmente. Então eu tenho duas coisas para verificar. Primeiro eu preciso saber se esse S está na seção de U, pelo prefeixe OSPEC-R. Depois disso eu tenho que verificar se a restrição dele a cada U beta do S me recupera o S beta. É isso que eu preciso fazer para verificar a condição de colagem. Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Por enquanto eu vou deixar essa parte aqui. Eu vou deixar esse quadro aqui sem apagar por enquanto e vou apagar esses dois aqui para a gente começar a fazer essas contas, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa mostrar é isso daqui, ó. O S, esse S pertence a esse camarada aqui, ó. Tá? Preciso mostrar isso. Então vamos lá. Vamos mostrar o que isso aí acontece. Então a gente tem que conseguir uma cobertura aberta de U por alguns elementos F alfa, só que eu não sei se vai ser esse índice mesmo que a gente vai usar, de modo que aquelas funções θ lá são compatíveis, enfim.
em cada aberto básico de U, que a gente vai ter que ver como é que funciona, tá? Então vamos devagarzinho, tá? Então eu quero escrever isso daqui, né? Eu quero mostrar isso daqui. Então, bom, para cada, a gente vai ter que usar a cobertura de U para fazer isso, né? Para colar esses caras. Aliás, para mostrar que o S está aqui primeiro, né? Colagem vem depois. Então, para cada beta em I, a gente tem isso daqui, ó. Como o S beta pertence a essa seção aqui, desse prefeixe, então qual é a definição desse cara pertencer a isso daqui? Então, para cada beta, vão existir então vai existir uma coleção de elementos em R que eu vou indexar assim, ó, beta, porque eu estou fazendo isso para cada beta em I, aí aqui o lambda é o índice que vai variar num conjunto de índices A beta, porque é para cada beta eu tenho um conjunto de índices associado a ele, certo? Isso aqui contido em R, tá? E também existe uma coisa que a gente vai chamar aqui de S beta lambda, isso, barra, acho que vai ser melhor assim, isso, S beta lambda barra, beta está fixado e o lambda que varia, né? Então isso aqui é uma sequência com o lambda variando no A beta, que tem que estar nessas localizações aqui, ó. Esse produto A beta, lambda variando em A beta, e aqui está na localização de R por F beta lambda. Bem pesado, né? Tal que, isso aqui acontece, tal que. Então existem esses caras, tais que o U beta é coberto pelos abertos básicos induzidos por essa coleção. Então isso aqui é a união do lambda pertencente ao A beta, dos spec R, F beta lambda, tá? E mais. E para todo P nisso daqui, ó, spec R, F beta lambda e tudo, quem é a variável aqui? Lambda, né? Lambda em A beta, tem-se que o que vai acontecer? Quando eu olhar para a função θ associada a esse elemento, que troca o ambiente da fração f beta lambda em P, do S beta lambda barra, isso daqui dá justamente a pésima coordenada do S beta, certo? Que é, pelo que nós definimos, S beta P. Tá bom? Bem pesada, né? Bem pesada a notação. Mas precisa disso, não tem jeito. Beleza, mas eu quero então, isso aqui eu fiz para cada beta, tá? Então eu tenho isso aqui como verdade para cada beta pertencente ao I, tá? Eu quero para eu mostrar que o S é uma seção de U, eu tenho que encontrar agora uma cobertura de U, certo? Uma cobertura de U. E alguns elementos desse aqui para me ajudar. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó. A primeira coisa que nós observamos é que isso aqui acontece, ó. Note que o U é essa união aqui, ó. U é a união com beta pertencente a I de U beta, certo? Agora, cada U beta é essa união aqui, ó. Vamos devagar aqui. Tá? Então, cada U beta eu tenho uma união de união aqui, ó. União com beta em I, da união com lambda variando nesse A beta do spec de R a F beta lambda, tá? Que eu posso escrever como uma união assim, ó. O beta variando em I
e aí o lambda variando nesse A beta, né? Primeiro eu escolho o beta, e aí eu escolho um lambda em A beta de todos esses abertos básicos. Tá? Então, uma primeira coisa que nós temos é a seguinte, olha, eu consegui cobrir o aberto U, que é o que eu quero trabalhar, por abertos básicos, tá? É só eu considerar todos os F beta lambda, agora variando o lambda e o beta, né? Primeiro eu escolho o beta e aí escolho um lambda aqui no A beta, tá? Então cada beta determina um conjunto de índices e aí eu vario todos esses índices A beta, tá? Então, primeira coisa que eu já que eu preciso de encontrar uma coleção de elementos em R, tais que os abertos básicos associados a ele cobrem U, encontramos, tá? Então, note, observe que isso aqui acontece. Ó. Se eu pegar essa coleção de elementos, F beta lambda, e fazer aqui agora o beta variar em I e o lambda variar no A beta, essa coleção agora é de todos os F beta lambda, tá? Aqui, ó, essa coleção, o beta está fixado e eu estou variando o lambda. Aqui eu estou variando os dois. Estou pegando todo mundo, tá? Isso aqui está contido em R. Com certeza, tá bom? E agora eu posso considerar esse produtão aqui também, tá? Eu posso considerar os S beta lambda agora variando as duas coisas, tá bom? Então, eu posso considerar esse elemento aqui, ó. Considere também, vamos ver se isso é o suficiente pra gente, considere também esse elemento aqui, ó. Essa sequência aqui, ó, S barra, S, deixa eu pegar um giz maior aqui. Para apontar esse carinha. Então, considere o S. Eu vou olhar para a sequência toda agora, de uma vez. Então, S beta lambda barra. Aí aqui ó, eu vou considerar quem? O beta variando em I e o lambda variando no A beta. Então, isso aqui está nesse produto aqui. Ó. Beta variando em I e o lambda variando no A beta, isso está nessa localização aqui, ó. Para cada beta em I e lambda em A beta, isso daqui está no R F beta lambda, certo? Então, encontrei, olha só o que eu preciso encontrar. E a gente já está começando a encontrar. Encontramos esse cara, tal que isso aqui acontece, essa igualdade aqui ocorre, U é igual a isso daqui, tá? Então eu encontrei uma coleção de elementos em R, cujos abertos básicos cobrem U, e aí eu uso esses caras que eu encontrei para cada beta para montar uma sequenciona, fazendo o beta variar em I e o lambda em A beta, tá? E agora a gente tem que verificar o que? Trabalhar em cima dessa união e mostrar que se um P tiver no aberto básico desse, esse camarada aqui vai me recuperar o SP, tá? Para cada P no aberto básico associado a algum F beta lambda. Então olha só o que eu preciso fazer. Então eu vou pegar um beta em I qualquer, um lambda em A beta, em A beta qualquer, e um P que está nesse aberto básico, no aberto básico, associado ao elemento F beta lambda. Tá? Então a gente tem que calcular esse θ no elemento dessa sequência e verificar se isso me retorna o SP, tá bom? Para que o S, definido anteriormente, possa ser considerado um elemento aqui, tá? Então, observe que, então, fazendo isso, logo fica melhor, né? Logo, dentro desse contexto, o θ F beta lambda P do elemento, digamos, associado a esse índice, né, que é esse daqui, S barra beta lambda, tanto faz onde você coloca o barra aqui, tá? É só uma anotação. O que é isso daqui? Eu quero que seja um SP, né? O nosso objetivo é mostrar que isso é o SP. Bom, como o beta está em I e o lambda está no A beta, nós já conseguimos esse cara aqui satisfazendo isso. Então isso aqui é o S beta P. Agora, como o P está no aberto básico associado a esse cara aqui,
ele está nesse aberto básico, nós vimos que o S, nós definimos o S dessa forma, né? É o SP se o P está nesse aberto básico. Foi assim que a gente definiu. Por quê? Isso daqui, vamos devagar aqui, ó. Tá certo, mas vamos devagar. Como o P está aqui, isso daqui está contido em U beta, tá bom? Isso aqui está contido em U beta. E nós vimos que quando o P pertence a U beta, a gente definiu o SP como a pésima coordenada desse S beta. Certo? A pésima coordenada do S beta, que é isso daqui, por definição. Pela construção, né? A gente escreveu o S beta assim, tá? Então isso aqui é justamente o SP, tá bom? É só adicionar nos quadros anteriores que a gente definiu, ó. SP é S beta P se o P pertence ao beta. Bom, se o P está aqui, isso aqui é um dos abertos do beta, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um dos abertos da cobertura de U beta, por abertos básicos, tá bom? Então isso daqui retornou o SP. Ótimo, porque é justamente isso daqui que mostra, portanto, essa sequência que nós definimos S igual a SP com P em U, isso daqui pertence a essa seção de U. Por quê? Por que ele pertence? Porque a gente encontrou uma coleção de elementos em R, tais que o U é coberto pelos abertos básicos dessa sequência de elementos. Desculpa, a gente encontrou uma coleção de elementos em R, tal que o aberto U é coberto pelos abertos básicos associados aos elementos dessa coleção. Tá? E aí a gente encontrou uma sequência de elementos associada a essa coleção nas localizações correspondentes, tais que toda vez que eu pego um aberto P dessa cobertura de U, com índices adequados, quando eu faço a mudança aqui de ambiente da fração S beta lambda, isso me retorna um SP para todo P nesse pedaço aqui. Então, localmente, o que nós estamos dizendo é que S tem a mesma fração, a fração com a mesma estética localmente, que é o que nós já vimos que é o que significa alguém estar aqui, tá bom? Então, finalmente, não acabou ainda, mas agora está bem mais fácil. Aquele S que nós definimos anteriormente, nós demonstramos que ele de fato está aqui. Isso é importante, né? Na definição de feixe. Não basta você encontrar alguém fora. Você tem que encontrar uma seção do aberto dada pela união arbitrária que você tomou. Então isso aqui fecha essa parte. Tá? Só que agora é fácil, porque o que falta mostrar agora é que esse S é a colagem de todos os S betas que nós tomamos arbitrariamente lá no início. E isso é fácil mostrar, porque olha só, agora para todo beta em UI, não, beta em I, né? Beta é um índice em I. Para todo beta em I, observe que temos que a restrição de U a U beta pelo prefeixe do espectro, a restrição disso daqui, ó, do S, quem que é? Bom, isso daqui é justamente o SP, né, com P variando em U beta, certo? Com P variando em U beta, tá? Porque o S original é o SP com P variando em U, tá? Quando eu restringo isso, eu só considero os P's que estão em U beta. Só que quando o P está em U beta, se o P está em U beta, o SP foi definido como? Foi definido como SP beta, ou seja, a pésima coordenada do S beta. Só que aqui agora estão descritas todas as coordenadas do S beta. Isso daqui, por definição, foi assim que a gente descreveu o S beta. Isso daqui nós, por definição do S beta, ou por construção, né, já que ele é um elemento num produto com os P's variando em U beta, a gente escreveu o S beta dessa forma. Tá? Então esses S beta P nasceu dessa descrição. Então, por esse nascimento da descrição do S beta, isso aqui é justamente o S beta. Só vocês voltarem um pouquinho no vídeo anterior. No vídeo anterior não, né? Um pouquinho anteriormente no vídeo. Então olha só o que a gente fez. A gente encontrou um S aqui, tal que para qualquer beta em I, ou seja, os índices que fazem com que os U betas cubram o U, a restrição de U ao beta do S é o S beta. Tá? O S beta foi uma sequência arbitrária de elementos em seções em U beta, e a gente conseguiu colar todas essas seções numa S só. Como é que essa colagem
ela se concretiza? Quando você verifica que quando eu restringo a cada aberto dado inicialmente, eu consigo recuperar os caras originais. Tá bom? Então, por definição, essa igualdade mostra que esse pré-feixe satisfaz a condição de colagem. Tá? Então, a gente já tinha mostrado que ele satisfaz a condição de injetividade e agora nós mostramos que ele satisfaz a condição de colagem e acabou. Tá? Portanto, a conclusão que a gente chega, só para fechar com chave de ouro, já que o enunciado não está aqui mais, é que isso daqui, ó, a gente concluiu então que isso daqui é um feixe de anéis. É um feixe de anéis no espectro primo. Essa é a nossa conclusão. Que levamos um tempinho para mostrar, é um pouquinho técnico, né? Mas eu me diverti muito fazendo essas coisas, tá? É muito legal, é muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então isso fecha, tá? Isso fecha a aula de hoje, vamos dizer assim. Construímos finalmente o feixe canônico no espectro primo de R. Ficou parecendo um pouquinho que aquelas 3 aulas anteriores foram à toa, né? Mas cadê aquelas coisas que a gente fez? Não foi muito à toa porque a gente precisou de usar como que as funções θ e as funções φ interagem entre si. Mas ainda assim, a gente não usou todo o potencial daquilo que nós fizemos anteriormente. Bom, a boa notícia é que na próxima aula a gente vai usar. A gente vai mostrar, por exemplo, que já que isso aqui é um feixe, eu posso me perguntar qual é o stalk. Se eu consigo descrever o stalk dele em termos de algo conhecido do anel dado. A gente vai ver que sim. E as seções de abertos básicos, como que elas funcionam? A gente vai ver que basicamente elas são algumas localizações, que eu não vou falar muito para não estragar a surpresa. E as restrições entre abertos básicos? A gente vai ver que isso vai guardar relação com um dos morfismos que nós estudamos nas aulas anteriores também, que eu não vou falar também para não estragar a surpresa. Tá? Então na próxima aula a gente vai conectar a aula de hoje com as 3 aulas anteriores que nós fizemos, e aí eu vou pagar essa dívida, que bom, eu falei com vocês que esse feixe que a gente está construindo, de certa forma, é formado, ele é composto pelos elementos que nós estudamos nas 3 últimas aulas. Essa aula não deixou claro isso, não deixou isso muito claro. Na próxima aula eu vou deixar claro para vocês do porquê que eu falei isso, tá bom? Então não percam a próxima aula assim que ela estiver no canal. Um abraço para todo mundo, um bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.